Boa noite, Gil. Tudo bem, meu querido? Vai devagar nessas postagens suas, eu tô até medo, viu? Tô brincando. Obrigado por estar aqui com a gente. Graças a Deus, tudo bem. Maravilha. Vamos marcar aí para dia 6 de outubro, pode ser? Dani Lapita, é isso? Obrigado por estar aqui com a gente, Dani. Já já a nossa entrevistada entra e vamos começar a nossa... Pois é, o momento agora de acelerado. Sim, será ótimo, tá bom. Amanhã te chama com calma, a gente já marca isso para dia 6 de outubro. Hoje vamos receber aqui a doutora Simone Murta Martins. Já deve estar entrando aí. Vou chamar ela aqui, vou ver se ela já está entrando. Já deve estar entrando. Enquanto isso aqui, quem mais está entrando? Já falei com a dona Dani. O Gil já está aí. Ah, tá. Já está entrando aqui. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Né, Gil? Olá, Juliana Osso. Tudo bem, querida? Grande amiga, está sempre com a gente. Juliana Osso entrou. Assinou. O doutor Simone já está entrando, já mandou uma mensagem. Estamos aí no mês de outubro, vamos encarar aqui, né? 2025. O mês de agosto foi o mês de aniversário. O mês de aniversário do programa 10 Perguntas, 5 anos. Mas eu encaro que 2025, o ano todo, é um mês que estamos festejando 5 anos de programa 10 Perguntas. Mais de 120 entrevistas, mais de 1.200 e poucas perguntas, grandes conteúdos. A doutora Simone já entrou, então já vou convidá-la para a gente não perder tempo. Chegou na hora certa. Vamos lá convidá-la para a gente... Opa, não é aqui. Vamos aqui então. Será que ela está aí? Simone, convida. Simone enviou um verde. Vamos lá. Enviar ao vivo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista é com a doutora Simone Murta Martins, graduada pela Unijorge, com formação pelo curso avançado de plano de saúde e com expertise no combate a reajustes abusivos de plano de saúde. Doutora Simone, ufa, é muito cargo, né? Mas tudo bem, merecedor de tudo isso. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, viu, José? Eu que agradeço, né? A senhora está fazendo parte desses nossos 5 anos de programa, que estará no nosso livro físico, se Deus quiser. O assunto que vamos debater hoje sobre o plano de saúde, né? Que é o que todo mundo fala, a gente vê na televisão, mas poucas vezes eu vi uma pessoa que fale 100% sobre isso. Mas antes de começarmos as nossas 10 perguntas, porque está chegando muitas perguntas aqui pelo meu Mac aqui, e eu tenho algumas coisas já marcadas, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a sua formação. Pois não. Então, sou advogada desde 2012
Na verdade, o direito da saúde me escolheu, né? São coisas que a gente não escolhe, não. Eu já tinha uma primeira formação, porque eu sou enfermeira, né? E com o decorrer do tempo, fui buscando outras coisas e me formei em direito. No direito, a saúde também me puxou para o lado da saúde. E Certo. então, eu comecei a atuar com reajustes há muito tempo numa causa própria, né? Que Entendi. a gente tinha um plano familiar muito caro, muito caro. E aí eu comecei a estudar, fazendo cursos, né? E até hoje, porque a gente não para de estudar nunca, né? Sim, E sim. até e então a gente vem atuando fortemente, né, nas abusividades, né? Na verdade, no combate às abusividades dos planos de saúde e nesses reajustes, que muitas famílias às vezes falam, vou trocar de plano, né? E não vale a pena. Então a gente tem conseguido manter o plano de saúde de muitas famílias, graças a Deus, com a redução da mensalidade. Inclusive, nossa primeira pergunta, ela é exatamente de Ribeirão Preto, uma grande amiga nossa, Juliana, minha prima, desculpa, Fátima, ela mandou aqui, pergunta para ela, meu plano de saúde aumentou, o que devo fazer? Já vamos Bom, direto no assunto, porque já sabe que hoje é falar de aumento abusivo. verdade. Então, é muito comum, muito comum. Aqui no escritório chega todos os dias essa demanda. Meu plano aumentou, doutor. O que que eu faço agora, né? Então, o que que você tem de fazer inicialmente? Realmente procurar uma ajuda, né, jurídica e especializada. Por quê, José? Não adianta você procurar outro advogado de outra área, porque você pode perder alguma coisa. Tipo, a especificidade desse caso é bem assim, característica dele. Então, você precisa ter um advogado especializado na área para te orientar quanto à documentação que precisa, né? Se Sim. realmente esse reajuste é abusivo ou não, né? Tem vezes que pode ser o reajuste não pode ser abusivo. Raridade. Aqui no escritório, nesse Sim. tempo todo, a gente só pegou um caso. É raro, mas pode acontecer. Então, por isso que tem de ter uma análise antes. Você tem de fazer uma análise de viabilidade, que a gente chama de análise de viabilidade, para saber se realmente esse reajuste foi abusivo ou não. E geralmente o reajuste vem abusivo lá de trás. Normalmente, quando chegam no escritório, é porque eles já não estão conseguindo pagar mais. Né? Sim. Mas a abusividade dos reajustes vem de lá de trás. Tanto que a gente avalia dos anos 10 anos para trás, 5 anos, às vezes falou, só tenho 3 anos, vamos analisar desses 3 anos para lá. Então, é de lá de trás que vem essa abusividade. E aí vem como uma bola de neve, até Sim. que o consumidor não consegue pagar mais. Mas o percentual de aumento, de onde ele tira? A inflação, mais alguma coisa? Ou vamos lá aumentar e seja o que Deus quiser? Eu não entendo dessa. Infelizmente, não tem transparência. Ó, Eles aumentam de uma forma que eles não demonstram como é que eles chegam nesse índice. A hum, ANS faz todos os cálculos, sempre quer o equilíbrio econômico-financeiro, que a gente não está falando que o reajuste é ilegal, não. É sim. legal, mas tem de ser de uma forma transparente e que não onere excessivamente o consumidor, né? Tá bom. Até gozado que a segunda pergunta vem bem nesse tipo. Quais são os tipos de reajustes aplicados pelos planos? Por faixa etária, anual, e qual deles mais gera abusividade? Muito boa pergunta, né? Os reajustes normalmente têm um anual por sinistralidade, que é quanto ao uso desse plano de saúde pelo consumidor, e tem um reajuste por faixa etária, tá? Os dois são legais, porém, como eu disse anteriormente, não pode ser abusivo. E tem de ser de forma transparente. O consumidor tem de ser comunicado. Como é que se chegou a esse reajuste de, um exemplo, 15%? Ele tem de demonstrar, não só avisar como eles fazem. Manda uma cartinha avisando, olha, esse mês seu plano de saúde vai para 23%. E Sim. acabou. Não resolve mais nada, né? Não avisam mais nada. Só isso aí. Então, isso não pode ser feito. Os reajustes podem ser realizados, mas de forma clara, que o consumidor entenda o que é que está sendo reajustado, né? Pois o reajuste por faixa etária pode ocorrer também? Pode, já foi entendimento do STJ. O STJ disse é legal, mas não pode ser abusivo nem desarrazoado. É o que acontece normalmente. Né? Principalmente que o STJ também definiu que você pode reajustar por faixa etária até 59 anos. Depois não pode mais.
E o que que eles fazem? Quando o consumidor faz 59 anos, eles aplicam reajustes, José, às vezes chega a 73%, 100%, né? Porque é a última faixa que eles podem aumentar. Então, eles querem tirar tudo ali. Então, realmente, dessa forma que eles fazem, não pode. Não pode fazer de uma forma tão que o consumidor fala, não vou ter mais condição. E aí, uma pessoa com 59 anos vai conseguir, né, fazer outro plano de saúde? Bem difícil, porque os planos de saúde a cada dia estão inventando mais formas de não pegar esse público, né? Então ele fala, não, não tenho interesse, mas também não justifica, né? Então, o quão é importante você ter informação de que realmente você pode, peraí, deixa eu questionar esse reajuste aqui, para ver se realmente é abusivo ou não é. Porque se não for, tudo bem, né? A gente não vai entrar na justiça porque o reajuste é devido. Mas quando é indevido, você tem todo o direito de questioná-lo. Existe algum estudo dessa carência acabar? Desculpa, não ouvi. Existe algum estudo, essas carências de 3, acho que são 3 meses, né, acabar ou ela vai se manter para sempre? É até uma segurança, uma proteção para o próprio plano de saúde ter a carência? Ó, o plano de saúde, para você contratar, ele pede inúmeros documentos, né? Para você fazer uma contratação, fala, olha, eu preciso disso, tem todo aquele manual que eles pedem, todo o formulário para você preencher, de forma que você tem de preencher realmente a verdade, não colocando um xizinho e não em tudo, não. Se você tem alguma doença pré-existente, você tem de botar ali que sim, Sim, porque isso tudo é bom para você, como para o plano também. Da mesma certo. forma que a gente não quer uma coisa ruim para a gente também não vai querer para o plano. Então, Sim, todas essas formalidades têm de ser cumpridas, certo? Então, as carências, pronto. Se você tem uma doença persistente, o plano vai falar: pronto, você tem uma carência aqui com a gente. Até 2 anos, você não vai poder fazer uma cirurgia relacionada a esse tema que você já tem. E tudo isso, José, vou te dizer, tem lá documentado e tudo mais, mas se for urgência, essa carência não existe. Então, se o entendi. relatório médico disser, não, aqui é um caso urgente, não existe carência. A gente quebra a carência com urgência. Entendi. Eu sempre faço, no meio do programa, que eu falo de momento interativo. Tem muita gente conversando aqui já, mandando pergunta. Tem um aqui, ó. Gil Lisboa, que é o nosso grande tarólogo, muita pessoa maravilhosa, que já esteve aqui comigo 2 vezes, irá voltar agora dia 6 de outubro. E os planos, que quando as pessoas chegam em uma fase de idade, eles começam a negar pela idade. Acabamos de falar, foi até interessante. Isso. Acabou de explicar, né? Eles, pela Não, idade, que acham não que vai pode ser. ser isso, porque isso é uma discriminação. Tipo, a discriminação contra o idoso não pode, né? A discriminação contra um paciente que faz muitas terapias, de forma alguma, né? Então, tudo isso, se tiver negativa, tem de procurar uma pessoa com especialidade mesmo na área, para que possa te orientar, porque isso tudo pode ser revertido. Aí eu não consigo, a maioria dos idosos que tentam assim, Simone, não estou conseguindo mais pagar. Eu vou trocar para outro plano. Quando eles procuram outro plano, Sim, todos negam. E negam, não falam um motivo. Falam, não, a gente não tem interesse em ter na nossa carteira. Porque se eles. Aí a gente entra no judiciário, infelizmente, porque tem de entrar falando, sim, olha, tá tendo discriminação, né? E aí o judiciário fala o quê? Tem de integrar esse consumidor, esse beneficiário. E a gente consegue reverter isso judicialmente. Não pode ter essa discriminação. entendi. Os planos fazem o que quer e a gente também Exatamente. tem a senhora para poder estar aqui à frente desses clientes, né? Espero que, aliás, quem tiver, quem está, Gil, por favor, quem possa também já compartilhar essa live para as pessoas. Esse assunto é muito interessante, tem pessoas que a gente está trazendo aqui por 10 perguntas. E eu até perguntei para minha produtora hoje se ela está querendo ir para Salvador, porque acho que é a quinta advogada que eu estou entrevistando de Salvador. Eu não estou entendendo. Acho que ela está querendo ir para Salvador, porque não pode ser. 2 vezes a Verônica Schmidt, que fala sobre a proteção do oh, meu pai do céu, das empregadas domésticas, do povo assalariado, né? Acho que foi isso.
Depois teve a doutora Cléia, que é da OAB. Nossa, teve aqui a Suelen Ferreira, que também esteve com a gente. E teve a doutora, semana passada, esqueci o nome, coitada. Elaine. Elaine também, que são Oi. 5. E todas com personalidade muito forte, inclusive. Com todo respeito. Olha, Jonathan Barbosa, maravilha. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, para quem está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a doutora Simone Murta Martins, graduada pela Unijorge com formação pelo curso avançado de planos de saúde e com expertise no combate a reajustes abusivos de planos de saúde. Quem já puder já segui-la, Simone Murta ADV, ok? Agradecer as pessoas que já estão entrando, Rafael, aqui está Vic Herman, obrigado, é isso, Vic Herman, acho que falei certo o nome. Bom, falando então em reajuste, esse órgão, a ANS, autoriza todos os reajustes que os planos de saúde aplicam? A senhora já falou que não, mas sempre tem a contestação, né? Com certeza. A ANS regula os planos individuais e familiares, né? E a grande maioria do nosso público, dos beneficiários, é de plano coletivo, né? É, ou familiar. Então, o que que acontece? Todo mundo fala, então eu não tenho direito a contestar. Tem direito sim, gente. Se for de forma, como eu estou falando para vocês, sem transparência, e que vocês percebam, nossa, aumentou muito esse mês o meu plano de saúde, procure um advogado especialista na área, porque realmente a maior parte, né, dos reajustes abusivos, já que a ANS não controla, né, eles só são avisados, os planos só fazem avisar, olha, a ANS, vou aumentar aqui em 23%, em 35%. Então, por aí, eles só fazem ser avisados. Então, por isso, eles acham que o céu é o limite. Então, aumentam da forma que acham que é devido. Então, só cabe a gente mesmo, os beneficiários, procurarem ajuda mesmo. Infelizmente, isso só no judiciário, porque as pessoas até tentam procurar o plano de saúde fala o quê? Não, realmente esse é o reajuste que a gente precisa para equilibrar o contrato. E, na verdade, não informam mais nada. Então, realmente, isso é só procurando o judiciário, mas o judiciário tem muitos entendimentos, na verdade, que é em favor do consumidor. Que o judiciário fala, tudo bem, né? Não é regulado pela ANS, mas vocês não podem fazer o que querem, né? Sim, Então, sim. todos os consumidores vão ser o quê? Daqui a um tempo não vai ter mais plano de saúde, porque ninguém mais vai ter condição de pagar. E a partir do momento que a idade vai se passando, né, a dificuldade também nem todo mundo consegue aposentar um número assim expressivo que possa estar dentro do plano no qual, que nem em sua juventude, tinha mais condições, penso eu. E qual a maior incidência nos casos? São 3 tipos de plano pelo que eu vejo. A senhora falou do familiar, do individual e tem aquele do CNPJ, que é da empresa. Qual é Coletivo. o mais procura? O da empresa, o familiar ou o Pois pessoal? é, José. José, como o individual e familiar, ele é regulado pela INS, mesmo assim tem reajuste abusivo, mesmo tendo regulado pela INS, eles não cumprem o que está regulado pela INS. Mas a maioria aqui do escritório, posso te dizer que 90% dos nossos casos é dos coletivos. É Tanto mesmo? por adesão quanto os familiares. Tipo, as pessoas trabalham em uma empresa que tem um plano de saúde X, eles entram nesse plano de saúde. Ah, Simone, mas a contratação não é direto comigo. Não tem problema. Você está pagando o seu plano de saúde, você tem o direito de contestar o reajuste abusivo. Mas se as outras pessoas não quiserem contestar, não tem problema. Se você está pagando o seu plano de saúde, você é titular dele, você pode entrar. Entendi. Poxa, não sabia dessa não. Eu vejo muito as propagandas se você tem uma empresa com 3 pessoas, venha com a gente. Quer dizer, Isso. cresceu isso, né? Muito, muito. E, na verdade, esses planos aí é um falso coletivo, porque é composto só por família, né? E as famílias, hoje em dia, para você achar um plano, para fazer um plano individual, quase não existe. Então, você vai ter que fazer um plano coletivo. E as famílias procuram, e, na verdade, é um falso coletivo. E o STJ já entendeu sobre isso,
que é falso coletivo mesmo, porque tem um número diminuto de vidas, né? E que faz parte só o grupo familiar. E isso também o judiciário tem entendido e mandando converter para individual e familiar, que aí sim os reajustes são regulados pela ANS. Entendi. Bom, vamos voltar aqui no nosso momento interativo, que é bem interessante. Olha, a Cíntia, né? A família, falando em família, chegou alguém da Sempre, família. E os planos de autogestão, CASSE, Plano Verso, etc. Também podemos fazer uma ação revisional para reduzir o valor da mensalidade? Esses dois eu não conheço. Eu sou de São Paulo, mas eu não conheço. Pronto. Sou de Salvador, O né? Plan Serve é aqui da Bahia, né, dos servidores públicos. E o CACI é nacional, né, é do Banco do Brasil. Então, todos os planos, o que que a gente faz antes, né? A gente faz essa análise de viabilidade. Por que é importante fazer essa análise? Porque a gente vê se realmente há abusividade, qual o valor correto dessa mensalidade, fora os reajustes abusivos, e quanto esse beneficiário vai ter de retorno desse valor que foi pago a maior. Então, os planos de autogestão também tem abusividade, infelizmente, né? Porque não deveriam, mas tem abusividade também. Então, todos os planos, independente se é coletivo, se é individual, se é autogestão, você notou que teve um aumento muito alto na sua mensalidade, procure um advogado especialista, porque realmente estão aplicando abusividade em todos eles. Nossa, é bom saber. Agora, tá dificultoso para a pessoa individual fazer um plano? Muito, muito, José. Quase você não acha, né? Você tenta os maiores, você não tem mais como fazer individual, só coletivo. Ou você realmente tem um CNPJ, MEI, né? Ou uma empresa familiar, ou dentro de uma outra empresa, porque realmente individual você quase não acha. Não O acha para CNPJ fazer. para uma pessoa pode? Uma não. Não. Geralmente eles pedem o quê? A partir de 2 vidas. Né? Tem até planos que consideram 2, mas a maioria é com 3 vidas em diante. Em diante. Entendi. Bom, e falando em saúde, vou aproveitar que nós estamos no mês de outubro, certo? E o mês de outubro, coincidentemente, eu vi isso agora, eu estou de rosa, né? É o mês rosa. Eu até acabei colocando aqui a fitinha para que todos vejam, a gente sempre está atento a isso. E outubro é o Certo. mês rosa, né? É o símbolo que o mundo inteiro reconhece, né, reconhece no movimento de combate à prevenção de câncer de mama. Eu já entrevistei uma moça, Patrícia, ela teve câncer de mama, fez um trabalho maravilhoso, hoje ela está com uma ONG que cuida das mulheres que têm câncer, principalmente de mama. Eles acolhem todo mundo, é muito interessante. E aí ela também comentou sobre o plano de saúde, que não foi fácil a batalha por isso, né? Que às vezes já chega, não foi o caso dela, mas tem pessoas que já chegam em condições de, nossa, tem que operar urgente, e aí começa aquele todo empurra, 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 empurra. Infelizmente, viu, José? Essa é a realidade de muitas pessoas. O plano de saúde tem negado muitos procedimentos, né? E isso atrasado o tratamento. E realmente, assim, para uma pessoa que está em busca de um tratamento de um câncer, né? De mama, seja ele qual for, em qual local, né? Se encontrar, quanto antes você começar um tratamento, melhor, né? Seu prognóstico melhora e muito. Então, realmente, assim, infelizmente, os planos de saúde não estão realmente autorizando os exames, mesmo com relatório médico dizendo da necessidade, da urgência, mesmo com esse nomezinho tão importante para o judiciário entender, né? Porque os juízes não são médicos, né? Não é da área técnica. Então, ele olha o relatório médico. Como é que está dizendo esse relatório? É uma coisa urgente, né? Então, isso é muito importante, né? Porque se realmente você teve uma negativa, você pede essa negativa por escrito, e é obrigação do plano te dar, e você procurar uma ajuda, né, para conseguir esse tratamento o quanto antes. Tá certo. Bom, doutor, enquanto você toma água, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores do programa das perguntas. Mandar um grande abraço para o Rodrigo Bresser Pereira, ele que é da Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada em fundos de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI.
Veja mais nossos fundos e entre em contato pelo www.bresserasset.com.br. Raul Carnoz Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Muito obrigado aqui à doutora Flávia, ao Guilherme e à Camila Vargas do Amaral por acreditar no nosso projeto. Estamos há 5 anos trabalhando fortemente e trazendo sempre conteúdos que possam ajudar ao próximo. Daqui a pouco falo mais sobre nossos patrocinadores, sobre o Outubro Rosa. E continuamos com as perguntas aqui. Bom, chegou uma de Salvador, mas nós já conversamos sobre esse assunto, né? Se meu plano aumentou muito a mensalidade e eu não posso pagar, como posso recorrer à justiça? O professor falou que pode recorrer e aí eles vão fazer uma análise, né? Pode, vou até te fazer outra observação, José. Se mesmo ela cancelando, não aguentei mais pagar, doutora. Não, não tenho como mais, eu prefiro cancelar, né, para honrar meu compromisso e ficar sem um plano. Mesmo assim, você tem direito a entrar na justiça para pedir o quê? Esse valor todo que você pagou a maior, né? Dos últimos 3 anos a gente consegue devolver para o beneficiário. Tá chegando algumas perguntas, tem algumas em relação a isso. Agora tem aqui, quais documentos são necessários para entrar em uma ação contra o reajuste abusivo? Pronto. O que a gente precisa, né, para entrar com a ação de revisional de reajuste? A gente precisa do seu contrato, precisa dos boletos ou histórico de pagamento desses anos. Simone, eu tenho dos últimos 10 anos. Ótimo, maravilhoso. Tem cliente que guarda, né? Os boletos e contrato, tudo, né? Via física. E isso é maravilhoso, porque você tem todos os documentos que você precisa ali, né? Que é o contrato, os boletos ou o histórico de pagamento. Porque através deles que o calculista vai ver o quê? Qual é a mensalidade correta, porque ele vai botar numa planilha, né? Que ele faz uma planilha maravilhosa e nos informa tudo Sim. isso. Qual é o valor correto da mensalidade? Qual é o valor a ser ressarcido para o consumidor? Então, isso tudo a gente precisa desse contrato e desses boletos. Ah, Simone, se eu não tiver essa documentação, o que eu faço? Não vou poder entrar. Tem de solicitar o plano de saúde, porque ele tem a obrigação de te fornecer. Você é o beneficiário, você tem o direito de ter essa documentação. É fácil? Não, mas você vai anotar tudo, o número do protocolo, né? O horário que você pediu, mas eles mandam, tá certo? Então, pode demorar, alguns falam assim, me dê 48 horas, outro plano fala assim, eu preciso de 10 dias, mas eles encaminham, tá certo? Então, se não tiverem a documentação, solicitar o plano de saúde. E hoje com digital, então, quem é que guarda papel? Exato, exatamente. Então é bem raro, né, um cliente que tenha tudo e tal. Geralmente as pessoas com mais de 60 anos que guardam. Mas os mais jovens agora é muito difícil você ter realmente. É tudo via chat, é tudo via aplicativo. Então nem o boleto eles mandam mais. O plano de saúde não manda mais boleto, né? Só manda lá o valor a ser pago pelo aplicativo. Então, se não tiver essa documentação, solicita o plano de saúde que eles encaminham para vocês. Doutor, um primo foi de uma empresa e que lá ele tinha a Porto Seguro, a empresa pagava para ele, né? E ele tem um histórico, porque a empresa sempre pagou. Quando ele saiu da empresa, ele não ficou com o plano, mas o histórico é muito bom porque sempre pagou em dia. Ele pagava uma parte desse plano. Era como um acordo entre ele, pessoa jurídica, com a empresa. A Uhum. senhora falou do histórico. E ele tem mais de 60. Se ele quiser voltar agora, sabendo que ele tem um bom histórico, eles não deixam ele voltar para o plano? José, a gente tem de ver cada caso realmente, mas você me disse que ele paga uma parte. A gente precisa saber qual é essa parte. Será que é a coparticipação que ele pagava, né? Porque se a empresa pagava todo o valor para ele não teria direito, né, de buscar o judiciário, porque quem pagava o plano de saúde dele era a empresa, não era ele. Mas se ele pagava parte, né, desse plano de saúde e não é a coparticipação, sim, a gente pode analisar esse caso dele e ver a possibilidade dele poder entrar na justiça para retornar. Se tiver em tratamento, não pode retirar esse paciente do plano.
tá? Então, independente se saiu ou não, ele consegue a manutenção dele, se tiver em tratamento. Isso cai como benefício, na verdade. Teoricamente, hoje as empresas pagam 50% da faculdade, pagam 50% do plano de saúde. Quer dizer, é a coparticipação, você fala isso, né? Quando a pessoa. Se for, com a participação os planos de saúde, a maioria também agora está usando a coparticipação porque paga um percentual da consulta, paga um percentual do exame realizado, então é 30%, 20%, ou alguns até botam um valor fixo, fala, ó, de consulta você paga R$ 20. Então, isso é a coparticipação dos planos de saúde. Então, depende do contrato, você vai ter de analisar o contrato dele mesmo, mas aí Sim. alguns já vêm com um valor nominal e outros botam um percentual. Isso percentual é interessante a senhora comentar, porque a empresa pagava e depois, quando ele ia fazer ia na clínica, fazer lá um exame, a consulta, ela devolvia um percentual bem interessante, 60% ela devolvia como reajuste. Hum, O plano, na verdade, né? sim, sim, sim. É isso. Quando essa coparticipação tem de estar em contrato, tá? Não pode aparecer uma coparticipação assim depois de 2 anos de contrato já não tem nada especificado em contrato e aparece uma coparticipação lá. Então, isso não pode acontecer, tá? Tem de estar realmente no contrato. Você assinou sabendo que é um plano com coparticipação. Senão, a gente consegue também um afastamento disso. Tá certo. Bom, são 21 horas e 32 minutos. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, doutora Simone Murta Martins, graduada pela Unijorge com formação pelo curso avançado de plano de saúde e com expertise no combate a reajustes abusivos do plano de saúde. Quem quiser, que já está na nossa live, por favor, vamos seguir a doutora, Simone Murta ADV. Ela é de Salvador, mas ela atende o Brasil todo, não tem problema nenhum. Tá certo, doutora? Isso Assim, mesmo, José. tá certo. Graças a Deus, com a tecnologia, a gente está atuando no Brasil inteiro. Haja visto, estamos aqui, né? Exatamente. Não precisei ir até Salvador, né? É, Estou querendo voltar, preciso voltar. aham. Entrando na justiça contra o plano de saúde, suspende ou cancela o meu contrato? Essa De pergunta forma alguma, que pergunta maravilhosa, muito boa mesmo. E isso é muito comum dos clientes ficarem com medo de entrar com ação de reajuste, com medo de cancelamento do plano. Não pode, de forma alguma, isso acontecer. Isso não acontece, tá? Porque se porventura, em algum momento, ele fizer isso, o dano moral é muito alto. E o judiciário fica de olho realmente. Tanto que a gente já no início, que a gente despacha muito com juízes, né? tem. Então, já bota essa observação. Se tiver cancelamento ou suspensão desse plano, que tem uma multa muito pesada. Ah, é bom saber isso, viu? É Olha, verdade. Então, é por isso que a gente sempre tem que ficar muito atento. Nas ações de saúde, é atenção a todo momento. tá certo. Bom, vamos continuar aqui no nosso momento interativo. Aqui, quem foi que chamou aqui? Vamos mandar aqui, deixa eu ver. Viviane Demais, uma grande amiga nossa aqui de São Paulo, Zona Norte. Obrigado, Vivi. Minha mãe tem um plano há mais de 20 anos da Sul América. Por adesão pela Qualicorp, nos últimos 2 anos teve um aumento de 60%. Há 3 anos Nossa. ela faz diálise. E é possível sair da Qualicorp e reduzir o valor? Bom, essa pergunta é maravilhosa e realmente você vê, né? Uma paciente que usa o plano, né? E precisa de diálise e um aumento dessa, meu Deus do céu, 60%. A Qualicorp é uma administradora do plano de saúde, né? Tem Hum, outras administradoras também, mas a Qualicorp é assim, uma muito forte, né? Que tem administrado muitos planos de saúde. E a resposta é sim, você pode sim fazer a revisional. A revisional, mesmo tendo a Qualicorp, Sul América e Qualicorp, vão ter de responder e vão ter de baixar essa mensalidade. Né? Em média, José, a gente consegue baixar aqui no escritório, em média, 50% da mensalidade dos nossos beneficiários. Então, é uma diferença muito, muito, muito significativa. E que realmente, se não fosse por essa diferença dessa baixa da mensalidade, eles não teriam como continuar. Né? Então, a resposta é que você pode entrar sim com a ação judicial e conseguir baixar, mesmo com a Qualicorp aí no meio. Tá certo? Vivi, tá certo?
Pelo que eu estou sentindo, é o seguinte: vamos aumentando, vamos ver o que dá. Se não colar, continuamos firmes. Exatamente. Exatamente. É por aí. Você vê tantos beneficiários que a gente tem, né, no Brasil com plano de saúde. A quantidade que entra no judiciário é muito pouca, né? Então eles ganham muito, muito mesmo. Vou aumentando, aumentando. O pouquinho que entrar lá no judiciário, pronto, eu resolvo depois, né? E realmente, assim, as ações da gente, 100% das nossas ações aqui, a gente reduz a mensalidade e devolve esse valor pago abusivamente dos últimos 3 anos. Porque realmente é tão abusivo que quando a gente demonstra, né, nas nossas ações, com as nossas planilhas, fica uma coisa tão monstruosa, realmente, a diferença do valor real que deveria estar pagando o beneficiário do valor que é cobrado pelo plano de saúde. Eu fico imaginando o advogado dessa empresa, que ele sabe que tá indo, como é que fala? Defendendo o que está errado, né? Exatamente. Tanto que eles nem respondem como é que chegam no reajuste. Eles não mostram, né? O judiciário pede, tanto que é uma ação muito comum de ter perícia, né? O judiciário chama um perito do juízo e tudo mais, e eles não demonstram como é que chegam. Meu Deus. É. Bom, vamos falar aqui também sem abusar muito, mas vamos falar aqui dos meus patrocinadores, porque sem eles a gente não chega ao Claro. lugar. Mandar um grande abraço para o nosso querido amigo André Curti, da Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. E ao nosso querido Wilton Lopes, da WJR Creative, liderada pelo publicitário Wilton Lopes Jr., a WJR Creative transforma gastronomia, retratos e arquitetura em imagens marcantes. Capturamos a essência de cada momento com criatividade e precisão. Siga WJR_foto e veja a arte de ganhar a vida. Obrigado, Wilton. Obrigado a Brás Tracete ao Rodrigo, a doutora Flávia Raul, Guilherme Ziliane Carneloz e a Ana Camila Vargas Amaral, advogados, a Seiva, que é o nosso querido amigo André Curti, e ao Wilton Lopes Júnior, que estão com a gente aqui já há mais de 4 anos, acreditando e dando muita força ao programa 10 Perguntas. E falando em saúde, volto a falar de um assunto muito importante, sobre o mês rosa, outubro rosa. O rosa é o símbolo do mundo, é o símbolo que o mundo inteiro reconhece o movimento de combate e a prevenção do câncer de mama. Então, hashtag prevenção, sempre, mocinhas, meninas e senhoras, mamãe, filhas e netas, no geral. Não é verdade? Verdade. Exame Dimensão. muito necessário. Tá certo. Vamos lá. Como funciona a liminar nesses casos? Em quanto tempo o consumidor pode ter alívio financeiro? É uma ação rápida ou é uma ação meio teoricamente morosa? Bom, José, Com a pressão infelizmente da assim. pessoa, né? Com a pressão da pessoa, deve ser, eu falo teoricamente amorosa, porque a pessoa, quando entra com isso, imagino eu que já preciso de amanhã o dinheiro de volta. Isso mesmo. E a gente sempre diz para o cliente, depende de cada caso, né? Se você está em tratamento, se tem relatório médico, isso tudo ajuda no liminar, mesmo que seja relacionado a um reajuste abusivo, né? Então, as liminares saem rápido quando o processo é bem instruído, né? E você realmente demonstra ali a abusividade de uma forma tão transparente. Aí Sim, o judiciário não tem demorado, não tem demorado. Né? A gente consegue, às vezes, eliminar em menos de 2 horas aqui, né? Porque realmente a gente despacha e vai lá. Porque o juiz precisa saber que aquilo realmente é urgente. Se não, um exemplo da Viviane, né? Se eu sim. não consigo baixar a mensalidade dela, a mãe dela pode ficar sem diálise, né? Então, isso não pode acontecer. Então, cada caso que a gente vai despachar é um caso assim que a gente estuda muito para saber realmente a necessidade dessa liminar, tá? E a urgência dela. Então, pedimos liminar, vamos ver qual é o caso desse cliente. E geralmente a gente consegue. Entendi. Bom, os planos geralmente são nacionais, né? Pelo menos quando você faz um plano, você fala, olha, você quer só regional ou quer Brasil? Para quem viaja muito, não, eu falo, quero Brasil, principalmente aqueles que atendem o Brasil, né? Em que situação está o Brasil, ou em relação ao mundo, em termos de qualidade, nesse segmento de plano de saúde?
Estamos bem, estamos mal em relação ao mundo? Cresceu-se muito nossa a credibilidade? Como está o Brasil nesse sentido? Olha, infelizmente, José, as operadoras estão fazendo de uma forma que não tem ficado muito bom, né? Para o Brasil, não, porque tem aparecido notícias, realmente a ANS, né, entra muito, né, no trabalho dela de junto às operadoras, porque tem trocado muitos beneficiários de uma operadora para outra, às vezes porque uma operadora, né, está falindo e vai para outra e deixa o descredenciamento da rede hospitalar, enfim, deixa a negativa desses exames tão necessários, né, para as Sim, sim, pessoas. Então, não tem ficado de uma forma muito boa, né? Mas os beneficiários ainda têm, né, conseguido pagar seus planos de saúde de forma bem difícil mesmo, né? E que, mesmo com esses planos de saúde que realmente, assim, tá deixando muito a desejar, né? Porque não tem um plano de saúde que fale, ah, ok, é esse exame, vou autorizar. Não autoriza de cara, né? Você sim. tem de lutar muito para uma autorização. E mesmo tendo um relatório bem embasado dizendo que é urgência. Né? Então, realmente deixa muito a desejar, muito a desejar. E os beneficiários pagam regularmente pela mensalidade e não podiam estar passando por uma situação dessa, né? Ah, assim, eu agora, hoje de manhã, eu levei a mãe no doutor Saúde, diante do que a senhora está falando, eu vejo que esse doutor Saúde veio ao mundo para atingir essas pessoas que já têm mais de 60 anos, são todas, mas pelo que eu vejo, pelo fato de que conseguem um desconto maior nas consultas. Se entrou uma empresa como essa, Doutor Saúde, né? Entrou com essa especialidade de tratar bem o próximo e com um bom desconto, por que isso não se reverbera lá para o plano de saúde que está sempre querendo aumentar? Perfeito, perfeito. E sempre, assim, o equilíbrio econômico que eles falam é para eles, porque o beneficiário sempre está pagando mais, né? E de uma forma que realmente falta transparência. Então, eles sempre justificam dessa forma que é o equilíbrio, que senão não conseguem e repassam tudo para o consumidor. Aí a gente pergunta, tá, e quando a ANS, né, deu um reajuste negativo, que foi a pandemia, por que o plano de saúde também não reduziu? Né? Sim. Então, já que teve, não reduziu, né? Então, eles realmente fazem um equilíbrio econômico para eles, mas não para o consumidor. Então, não há um equilíbrio, né? A balança está pendente para o outro lado. A senhora falou muito do tribunal. O que o governo tem feito para dar uma regulamentada, de um modo geral, com todos os planos? Eles têm uma fiscalização sobre esses planos, porque, coincidentemente, no final do ano passado, eu vi que no Doutor Saúde teve um turnover administrativo, o turnover na área médica muito grande. E eu vejo, às vezes, que acontece em alguns planos de saúde. Da onde que acontece isso? Porque né, é bem cobrado. Né? Eles pagam bem. Quer dizer, a gente paga bem, inclusive, o plano. Isso. Não chega na ponta do lado? Né? Infelizmente, José, o que a regulamentação que tem é da ANS e realmente eles assim, o plano coletivo, né? Ele faz toda para você criar um plano, tudo mais, você tem de passar por várias regras e a ANS realmente fica de olho nisso, né? Para ter a regulamentação daquele plano, mas quanto aos reajustes, realmente elas não regula, né? Então a ANS só recebe o comunicado e não regula. A regulamentação que ela tem e a fiscalização, José, vamos dizer também que não é muito eficaz. Né? Mesmo os planos que eles deviam regular, que é os individuais e familiares, deixam muito a desejar. Então, é uma fiscalização que tem, mas é muito falha. Entendi. Tem algum estudo, não sei, 5, 10, sei lá, mais gente tiveram adesão a um plano do que pessoas que saíram dos planos? Muita gente entrou. Você acredita nisso? Muita gente procurando mesmo um plano de saúde. E alguns procuram um plano de saúde que realmente caiba no bolso, né? Mas que falam assim, doutora, eu não estou conseguindo.
marcar consulta, ou consigo marcar consulta só daqui 6 meses. Então, são coisas assim que dificultam mesmo. Você paga um plano com toda a dificuldade, um plano que caiba no seu bolso, mas está tendo muita dificuldade em marcação de exames, ou quando vai fazer algum exame, e tipo, exame de rotina, que deveria ser coberto pelo plano, chega lá e fala, ó, esse eu cubro, esse daqui não cubro. Mas peraí, é tudo um exame de sangue? Não, mas nem todos aqui eu cubro. Então, realmente, assim, tá muito difícil fazer um plano e que ele cubra tudo que você precisa, né? E quando tem os planos que cubra tudo que você precisa, eles negam. Tá. Ué, Então fica bem difícil. o que eu tenho visto também algumas pessoas da minha família, aqui eles têm um plano de saúde, vamos lá, tem os três melhores, maiores ou melhores, vamos lá, Einstein, 9 de julho e Sírio-Libanês. Pô, Uhum. não estou aguentando mais pagar. Aí ele chegou, chamou uma pessoa, o corretor falando, tira o Einstein. Caiu pela metade. Aham, uhum. Isso é normal também? É, acontece muito. Chamam de downgrade, né? Porque você vai baixar um pouco mais seu plano de saúde. Você pode baixar ele ou pode aumentar também. Tipo, um exemplo contrário que fala, eu não tenho um Einstein, mas eu quero ter. Procuro meu corretor e falo, ó, como é que eu faço? Vai aumentar seu plano de saúde. Mas eu quero ter o Einstein na minha carteira de hospitais. E aí ele Certo. aumenta. Mas pode baixar também. Se você não tiver mais condição, olha, posso baixar meu plano de saúde? Eu não quero mais o Einstein. Não quero mais. Quero continuar com os outros hospitais e quero que baixe minha mensalidade. É possível, sim. Ah, eu já tinha escutado isso e É uma possível. pessoa fez isso. Eu falei, poxa, pelo menos isso é uma boa adequação, para não se perder todo o plano. Não quero, se a pessoa perde o plano, Isso. perde não. Ó, eu não consigo mais pagar, Aham. então essa adequa em relação aos hospitais, né? Que Isso. tem um percentual maior nessa mensalidade, é isso mesmo? Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Dependendo você faz, geralmente você faz um plano de saúde já olhando a rede que você prefere, tem mais confiança, né, dos profissionais e tudo mais. E aí você faz um plano, aí o corretor fala, olha, tem esse número de hospitais aqui, tem esse de clínica, de laboratórios, então você já conhece, né, o panorama que você vai enfrentar, né? Os hospitais que estão cobertos, então é isso. Quando você vai fazer o plano, você já fica sabendo dessa carteira. Tá certo. Voltar um momento interativo. Eu vou até já aqui uma pergunta. Mas meu plano é coletivo, adesão ou empresarial. Soube que não tenho direito a reclamar na justiça contra os reajustes. É verdade? Era um motivo só. Não, não, não. Então, um motivo só. Vai falar, cara. A Marli Arruda, que está aqui com a gente. Eu também sou José Augusto Arruda, estou achando que é minha irmã, mas ela não fala que não, tá tudo bem. É apto coletivo e apartamento individual? Tem muita diferença de valor? Em apartamento coletivo e apartamento individual. Tem muita diferença de valor? Acho que é isso. Bom, temos duas Pronto. perguntas. Pronto. Vamos dar Marli primeiro, por favor. Ali, então, tem diferença, porque você vai fazer seu plano de saúde com enfermaria, né? Às vezes chamam também de enfermaria, que é o coletivo, né? Ou apartamento, que é o individual. Né? Tem diferença sim, às vezes bem significativa, porque quando você for internar, né, no plano individual ou apartamento, você vai ficar num quarto sozinha, né? Seu atendimento vai ser exclusivo ali para você. Ah, Já entendi. no coletivo, né? E aí você vai dividir com 4 pessoas, às vezes 2 pessoas, depende do seu contrato também. Mas isso tudo você vai saber antes de contratar, né? Então, mas tem diferença, tem uma diferença significativa, sim. De enfermaria para apartamento. Ou, como você colocou aí, coletivo para individual. Porque no momento de uma internação, você vai ficar num quarto sozinha, se for individual, né? E o atendimento ali é só para você, você tem direito a um acompanhante e tudo mais, né? Que tenha mais conforto, na verdade, né? E no coletivo você também tem direito a dividir o quê? O quarto pro 2 pessoas, às vezes, ou até 4 pessoas. Depende do contrato que você fizer. Tá certo. Bom, Marli, espero que tenha. A Marli, inclusive, vai estar aqui comigo da semana que vem. Ela também vai falar sobre um assunto muito importante, que é as pessoas que estão aí se embrenhando dentro dos jogos
as pets, entre Nossa. outras coisas mais que estão aí dando problema. Quer dizer, começam a desviar um pouco as suas atenções dentro da área administrativa e assim vai. Vai ter com a gente semana que vem. Né, Marlu? Marli? Obrigado por esse esclarecimento. Ok, vamos voltar na pergunta então. Mas meu plano é coletivo, adesão ou empresarial, ok? Soube que não tenho direito a reclamar na justiça contra os reajustes. É verdade? Não é verdade. Vocês têm todo o direito, mesmo sendo coletivo, né? Mas, Simone, a contratação não é direto comigo, é com minha empresa, mas você está pagando seu plano de saúde e você tem legitimidade para entrar na justiça contra o plano de saúde. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O STJ já decidiu sobre isso. Então, a legitimidade é do beneficiário, sim, se ele paga o plano de saúde dele. Então, tem direito e deve fazer, gente. É muita abusividade. É muita abusividade nos planos coletivos, principalmente nos coletivos, tá? Por adesão, ou seja, ele é familiar, tá certo? Então, procurem realmente uma pessoa especializada, um advogado especializado, porque é o maior número, né, de abusividades que temos é nesses planos aí, os coletivos. Entendi. Uma coisa que eu sempre quis perguntar para pessoas fala que vende seguro viagem, quando você vai viajar para fora, né? Tem não sei se é algum estudo, ou se existe isso, alguma empresa lá de fora fazer uma parceria, assim, olha, vocês já pagam, hein? Não precisam fazer um seguro novo. Se vier para o meu país, a gente atende como se fosse. No turismo fala que esqueci o nome do turismo, eles falam que é uma parceria das companhias, que uma atende a outra lá fora. Na área de saúde também tem isso ou não? Não tem não, José. Não, é? Aqui você tem de sair já com o seu seguro certinho para viajar, para não ter problema. Seja ele porque, tipo, se você fez um seguro, né, que o seu Hum, plano de saúde é estadual, como você falou, tem estadual e tem nacional. sim, Mas você quer viajar para outro estado, você tem de fazer, ó, seu planinho, seu seguro de saúde para viajar. Porque senão, para não ter problema lá. Ou então, você vai ser atendido pelo SUS. Entende? Então, se você não tiver seu seguro ali para atendimento, você tem de fazer para viajar para o exterior. Então, geralmente, as empresas, né, que fazem esses pacotes e tudo mais, eles já avisam isso. Olha, o seguro de saúde, importante, vai viajar para o exterior, tem de deixar tudo certinho. Porque, infelizmente, a gente não tem, né, como estender isso lá. Então, você já sai daqui do Brasil já com seu seguro de saúde tá certo. contratado. Entendi. Gostaria que só pudesse passar os seus contatos, novamente o seu Instagram, que as pessoas que estão aqui, que hoje estão conhecendo a senhora aqui para falar desse belo assunto, que é o aumento abusivo dos planos de saúde, de repente, né, a Vivi que está aí, o Júlio Lisboa, a Mel Pires de Porto Alegre que está aqui com a gente. Beijo para você, Mel, acabou de ser mamãe. Então, só puder falar dos seus contatos, fica, é muito bom. Com certeza. Ó, gente, é um prazer. Qualquer dúvida que tenham e que, esqueci de perguntar, pode mandar mensagem, respondo todas, né? O Instagram é @simonemurta.adv, tá? E tem o telefone também, se vocês quiserem, pode pegar com o José, que eu tô à disposição de vocês, tá? Tem um e-mail também, né? Que é simonemurta.adv@gmail.com. Podem mandar mensagem que a gente responde tudo para vocês. É um prazer, realmente, assim, é uma área que me encanta, né? E que me faz muito feliz ajudar as pessoas, né, a ter o direito delas reconhecido. Tá certo. Mandar um grande abraço para a Rosa Sobral. Muito obrigado por estar aqui comigo, minha amiga aqui de São Paulo, Zona Sul também. Passou pela cirurgia também, mas está firme, hein, Rosa? Conto contigo, moça. Vamos lá. Além de reduzir o valor da mensalidade, é possível pedir devolução? A senhora já comentou, mas é bom te fazer essa pergunta, porque tem gente entrando, inclusive agora, na nossa live. Pedir devolução dos valores pagos a mais? Com Ou, toda certeza. ou esses valores, se chegar a um determinado valor, fala, quita as futuras. As futuras. Não, infelizmente essa parte não. Mas a gente consegue devolver dos últimos 3 anos. A Oi? análise você pode fazer dos últimos 3, você consegue devolver. O valor pago a maior. Por que 3 anos, Simone? Entendimento do STJ. Passou de 3 anos, eles falam prescrever o seu direito.
né? Você pode até reclamar, mas não vai ter direito a receber esse valor. Então, dos últimos 3 você consegue receber. A análise vai ser dos últimos 3? Não. Eu vou fazer a análise de quanto tempo você tiver. Mas para você receber o valor pago a maior é dos últimos 3 anos. E isso, assim, são valores significativos, José. Em média, R$ 30.000, né? E tem clientes assim que recebem muito mais, R$ 100.000, 120, enfim, de acordo com a abusividade mesmo aplicada nos reajustes. E aí, a média é em média de R$ 30.000 que os clientes conseguem receber de volta. Qual é a faixa etária das pessoas que chegam a esses valores assim altos, né? Geralmente, assim, planos familiares, né? Você tem mais de 3 vidas ali, e alguns planos que são antigos, né? Sim. E que deveriam ser, né, regulados pela ANS, e mesmo assim, eles não aplicam o reajuste que era para aplicar. E aí são planos mais antigos que a gente consegue, né, reverter esse valor aí para os beneficiários. Mas, na maioria, né, a gente consegue reduzir mais de 40% da mensalidade deles, porque tem abusividade. Eu fico pensando, enquanto jovem, estou ganhando bem, está tudo certo, poucas vezes eu vou fazer, mas vou pagando. Aí, ao momento que vai ficando mais experiente, né, vou dizer assim, aí chega a hora, eu acho que é agora que chega a hora, eu falo, bom, agora estou sendo tá abusivo, porque eu não estou conseguindo, não é que está abusivo, não estou conseguindo pagar, mas em todo caso vou falar com a doutora. E aí vem Isso. essas notícias boas de receber um valor aí. Exatamente. E que ajudam muito, né? Que fala, pô, ainda reduzindo minha mensalidade, ainda vou receber, né? E realmente, assim, é o valor recebido porque a abusividade vem de muito tempo. Então, como é um avalanche, né, que vem lá de trás, a gente também faz esse cálculo lá de trás. Então, quanto mais tempo você tiver de análise, né, melhor para o beneficiário, porque você vem de um ano para o outro, é mais de R$ 1.000 de pagamento feito a maior pela abusividade, e por aí vai. Você vai somando, 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 até que nos últimos 3 anos você tem um montante significativo para receber. Pô, por que só 3 anos? Sendo que a pessoa já abusa há muito mais tempo, com todo respeito. Sei que eu posso falar isso, vai. Não, claro. Então, esse foi o entendimento do STJ, porque os 3 anos, 3 últimos anos, você pode receber. E o que passou de 3 anos, ele falou, você prescreveu o seu direito, né? Porque ele fala o quê? Você pode analisar quanto tempo você quiser. 10 anos para cá, pode analisar. Mas para receber, é entendimento já fixado pelo STJ. Para receber é dos últimos 3 anos. Você não tem como receber dos últimos 10. E você pode até pedir, mas ele vai falar: não, tem entendimento do STJ já aqui. E em todos os juízes já botam. 3 anos para cá. 3 anos para trás, você não recebe mais. Então, é prescricional mesmo, é processual, né? Então, é o entendimento da nossa maior corte e é isso que a gente realiza também. Bom, doutor, assim, em 3 anos um cara consegue receber 50 mil, haja abuso e a pessoa não reparou? Pô, é isso que eu acho. Exatamente. Exatamente. Vem pagando, pagando de uma forma, né, que até que chega pra gente e fala, doutora, eu não consigo mais pagar, né? Mensalidade, José, de R$ 20.000, né? E que você consegue reduzir para 11.000, né? Em sede de liminar, né? Demonstrou a abusividade de uma forma tão clara que o juiz falou, peraí, senão essa família não vai conseguir mais manter, né? Até nos planos que você fala assim, será que o meu tem? Eu tô pagando R$ 1.200, a gente consegue reduzir para metade. Então, você pagar 1.200, você está pagando R$ 600. Então, assim, para todos vale muito a pena você fazer uma revisional, porque você reduz realmente a mensalidade e você continua com o seu plano de saúde, sem precisar trocar para outro. Mas, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, a pessoa ela só vai procurar a senhora porque agora ela está vendo que ela não consegue pagar, não pelos aumentos abusivos. Exatamente. A maioria, José, porque não está conseguindo mais pagar. Então ele fala, eu vou ter de aí procura a gente, fala, é possível sim. Então aí mantém o plano de saúde porque ele conseguiu reduzir a mensalidade. Mas a maioria é assim, não porque, peraí, será que está abusivo o meu plano de saúde? Não pensam muito não. Até quando eles conseguem pagar, eles vão pagando.
só depois realmente que procuram uma ajuda. Entendi. Ok. O que a população precisa saber para não aceitar os reajustes abusivos e abusar dos seus direitos? Praticamente a gente já falou, mas se ela puder mais uma vez reafirmar Claro. o que bom. O que a população precisa saber para não aceitar os reajustes abusivos e buscar seus direitos? Seja qual for o reajuste aplicado, seja qual for o plano de saúde que vocês têm, então sempre questionem, né? 13%, 12%, 25%, 70%, seja qual for o índice aplicado, eles precisam ser claros e precisam informar vocês como é que eu cheguei nesses 13%. Se eles não estão informando, apenas estão avisando, já dá para você falar, peraí, deixa eu ver se esse reajuste é abusivo ou não. Porque procurando uma ajuda, vai fazer essa análise de viabilidade que você vai saber, vai ter certeza. Eu sabia que esse reajuste não estava correto, né? E tipo, você também pode fazer um comparativo com o reajuste da ANS, que todo ano a ANS fala, olha, esse ano mesmo foi 6%, 6,6% de reajuste. Então, você faz um comparativo. Peraí, se o do ANS foi 6%, o meu subiu 15% e eles não me explicaram nada. Será que isso não é abusivo? Então, chamou a atenção de vocês, gente. Procurem uma ajuda mesmo. E sempre vejam quanto é que a ANS aplicou esse ano. E comparem com o de vocês. Por mais que eles falam, coletivo não é de acordo com a ANS, mas é para você ter um comparativo, né? Então você vai ter alguma coisa para comparar. E se não teve, né, clareza, transparência na aplicação deles, pronto, já acende seu alerta de que pode ser abusivo esse reajuste. Por exemplo, chegou para mim o boleto, dia 10, ok? E eu eu sei que está abusivo. Converso com a senhora no dia 11. Mas no dia 12, eu tenho uma doença pesada, vamos dizer assim. É, não vou ter problema ali na hora do atendimento, não, sabendo que eu já entrei contra o plano? Não, de forma alguma, viu? E se tiver problema, o plano de saúde paga multa mesmo, muito pesada, né? Então, a gente nunca teve, nunca, caso de que o plano de saúde fez o quê? Ele ou negou um atendimento vinculado a essa ação que já está em curso. Até porque, como eu disse mesmo, a gente avisaria imediatamente, né, ao judiciário e isso entra de uma fase urgente, a gente despacha diretamente com o juiz, porque isso não pode acontecer de forma alguma. Uma coisa não pode atrelar a outra. Então, ou ele vai ter de justificar essa negativa, né? E por escrito, tá? E não pode acontecer, ainda mais em caso de doença, de urgência, de forma alguma. Não pode mesmo negar nada. A senhora comentou várias vezes sobre o tribunal, ok? O que o Ministério da Saúde vem tentando melhorar em conjunto com os planos de saúde de um modo geral? Eles trabalham muito, viu? A ANS tem atuado assim, muito, mas realmente assim, não tem sido muito eficaz. Mas a fiscalização deles vai nas clínicas, né? Tenta ver como é que está o atendimento, principalmente quando tem denúncias, porque eles não dão conta de fiscalizar todos os lugares. Então, quando tem denúncias dizendo, olha, foi descredenciado esses hospitais, os pacientes oncológicos não estão conseguindo fazer o tratamento porque não tem medicação, né? Então, isso tudo eles vão e tentam negociar junto com o operador, né, para que o beneficiário não tenha tanto sofrimento para conseguir o direito dele. Mas é uma coisa ainda muito, muito pequena, né? A ANS não consegue fazer essa fiscalização de uma forma como deveria. Então, aos poucos, realmente, e vai trocando diretoria, presidentes, enfim, mas a fiscalização que eles conseguem fazer é mais para os planos individuais, né, e familiares, e junto a essas denúncias realmente que vão aparecendo, né? Troca de beneficiários para uma nova carteira de plano de saúde, e aí quando você chega lá, ó, não tem clínica credenciada, não tem clínica para fazer tratamento. Aí a ANS entra mais pesado.
senhora falou dos oncológicos. Esse é o dos índices de reclamações sobre alguns problemas de plano em relação à aceitação do paciente. É o que mais a senhora trabalha em cima? Sim, De, de- sim. é? Essas negativas, assim, ainda mais pacientes oncológicos, gente, é direito deles e é obrigação do plano de saúde fornecer a medicação, né? O tratamento adequado. Então, essas negativas são muito abusivas e ilegais mesmo, né? Então, são pacientes, assim, que são muito vulneráveis, né? Precisam do tratamento para agora, não é para amanhã, não, né? Então, são situações muito extremas e que a gente tenha de agir logo, né, imediatamente. Entendi. A pessoa que fez uma pergunta aqui, quero mandar um abraço para Lázaro Demasi, obrigado por estar aqui com a gente. Geraldo Moura, obrigado. Eduardo Souza, Vera, muito obrigado aqui da Zona Sul. A Egre da Baixada Santista. Renata, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos ver, tinha alguém que fez uma pergunta, mas eu. Ah, sim. Aqui perguntou, foi uma produtora que está aqui. Eu estou até com medo dessa pergunta, eu não sei se ela vai poder falar. Plano de saúde hoje, olha, se tiver que. Não é uma propaganda, mas é uma pergunta. Se tiver que fazer agora, faça esse, pelo menos ele atende 100, 70%, que é um bom índice, do que você precisa. Falando do Pergunta lado. difícil essa, viu? É, imaginei. Muito difícil, José, porque os maiores planos, infelizmente, eles estão da mesma forma, né? Os planos menores que estão surgindo agora têm uma dificuldade realmente na aprovação, né? Na liberação dos pedidos. Mas os grandes também, José, têm decepcionado a gente, porque, tipo, os pacientes chegam pra gente, Simone, o relatório aqui falando do que eu preciso, e o plano de saúde nega. Aí eu falo, não é possível, qual é o seu plano? São os três maiores, né? Então, para eu responder uma pergunta, qual faria, tá muito difícil mesmo. A gente realmente tem plano, porque ir para o SUS realmente não é uma coisa muito fácil, né? Se tá difícil com o plano de saúde, com o SUS realmente é muito mais difícil, né? Mas os planos de saúde estão de uma forma que eles negam tudo, né? Então, não dá para a gente escolher um não, viu? Você tem que fazer uma pesquisa muito bem embasada para ver qual é a rede de hospitais que tem nesse, o valor que cabe no seu bolso, né? E porque sobre essa questão de qual escolheria tá difícil demais pelas negativas. E chegou para a gente finalizar, para não ficar muito tarde para a senhora, essa é uma pergunta, agora é minha, é mais uma minha aqui. Em que nível ou que ponto que chega que o plano de saúde descredencia um hospital? Ai, José, isso tem acontecido tanto, tanto. E no descredenciamento, o que é que tem de ser feito? A lei fala o quê? Você tem de avisar o consumidor 30 dias antes e Hum. falar para ele, olha, estou descredenciando esse, mas estou credenciando esse aqui, que é no mesmo nível. Isso nunca acontece, José. Os clientes chegam para fazer exames ou chegam para até uma internação, uma emergência, falar, ó, ficam sabendo no momento que não atende mais o plano de saúde deles. Então, isso realmente é uma coisa assim, bem presente em todos os estados, né, que a gente atua, de forma muito rotineira. Muito rotineira. Fala, doutor, eu ia fazer uma cirurgia, recebi a ligação 3 dias antes do hospital falando que não está atendendo mais meu plano. Desmarca a cirurgia. Aí vai para outra instituição. A outra instituição, da mesma forma, marcam tudo mais. Quando vai fazer a cirurgia, descredenciada. Então, isso é uma coisa muito comum, tem sido muito comum. E os beneficiários ficam aí procurando um hospital ou outro, porque o plano não faz como a lei determina. Não avisa com 30 dias de antecedência e nem substitui. Pô, mas eu tenho um médico que só atende naquele hospital, como é que eu faço? Pois é, pois é. Ou ele realmente, ou você vai ter de pagar ele, porque você só quer ser atendido por ele, ou procurar outro médico da rede credenciada do hospital, ou da rede credenciada do plano de saúde, né? Porque, e às vezes você vai procurar, José, e não acha.
fala, eu quero um especialista para fazer minha cirurgia. Um exemplo que está tendo muito aí, de que é robótica. Aí tem poucos médicos ainda operando por robótica, né? Mas o médico da cliente fala: olha, para o seu caso, o melhor é a robótica. Aí você não acha médico que faça. E aí o plano de saúde fala o quê? Nego porque não está no rol da ANS. Né? E ele, aí, antes de ele negar essa parte da cirurgia, ele já descredenciou 2 hospitais lá que a cliente não conseguiu fazer a cirurgia. Então ele vai fazendo abusividade em cima de abusividade. E vai esperando. Vamos ver quem é que entra na justiça. Quem não entrar, tá tudo ótimo. Eu sigo aqui ganhando. Então é uma falta de respeito realmente com o consumidor. Aquele tradicional médico da família, então tem perdido muitos pacientes, né? Muitos, muitos, muitos mesmo. Eu lembro que eu sou filho de médico e lembro que meu pai, ele falou, estou perdendo muitos clientes porque lá atrás, vamos dizer, vamos supor, o avô de uma pessoa tinha condições. Aí o Sim, pai também tinha. Mas quando chegou nessa pessoa, entrou o plano médico. E aí algumas clínicas talvez não aceitavam, porque o valor era muito mínimo de pagamento. isso. Acontecer, aí quebrava aquela corrente de avô, pai e filho, neto, quebra a corrente. Então perde-se muitos pacientes, então, né? Exatamente. E muitos médicos, por receberem tão pouco dos planos de saúde, começam a falar: não atendo mais pelo plano, só particular. Porque o repasse do plano de saúde também para os médicos é muito baixo. Então eles falam: não, não vou atender mais, eu só vou atender particular. Infelizmente, está tendo essa resistência também de uma forma assim, que quando você vai ver o que o médico recebe por uma consulta, que o plano de saúde paga, é muito baixo. Então, eles preferem fazer o quê? Não atendo mais por plano de saúde nenhum. Quem quiser vir para mim, venha de forma particular. Eu tenho reparado isso muito no doutor Saúde, que por receber pouco, olha, você tem que atender 40 pessoas. Não, eu atendo só 20. Exato. A pessoa vai embora. Exatamente. É um programa que já passou das 10 perguntas, desculpa, viu? Mas aqui o assunto é muito interessante, até tem alguns assuntos que eu vou ficar bem esperto sobre a escolha de um plano para minha filha. Mas fico muito contente, eu quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente. Não esquecendo quem está aqui com a gente desde as 9 ou chegou um pouco depois, daqui a pouco essa live estará no GTV do Instagram ou amanhã a partir do meio-dia no canal do YouTube. Geralmente, quando acabou as 10 perguntas, eu sempre peço para o entrevistado mandar aquela mensagem positiva para nós, seres humanos, dentro da sua área. Ó, foi um prazer estar aqui falando com vocês e lembrando para vocês, gente, que o reajuste de plano de saúde não é um ponto final, tá? Vocês têm todo o direito de recorrer, né? De contestar isso judicialmente e conseguem reduzir a mensalidade e reverter, né, receber esse valor pago a maior. Então, quando receber seu boleto de plano de saúde e verem realmente, nossa, que aumento foi esse, contestem. Não fiquem realmente assim, ou eu vou trocar de plano de saúde, ou vou cancelar meu plano. Não, contestem, que vocês têm o direito de contestar. Tá certo, tá certo. Doutora, muito obrigado. Qualquer novo artigo, qualquer coisa, pode mandar aqui por 10 perguntas. Se pleno da voz, como nós já comentamos, estou à disposição, tá certo? E mandar um grande abraço para as advogadas de Salvador, né? Quem sabe assumem o Estado como um todo, porque as informações que cá chegam são bem tristes. Aham, é verdade, é verdade. Não tá muito bom aqui não, mas vai melhorar sim. Deus quiser. Eu que agradeço, foi muito assim, enriquecedor, né, estar aqui com você. As perguntas foram fantásticas. Obrigada às pessoas que fizeram. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode mandar mensagem para a gente que a gente responde, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, viu? Grande Gente, abraço. um abraço a todos. Voltamos a semana que vem com mais um grande conteúdo. Mês de aniversário, não, ano de aniversário do programa 10 Perguntas, 5 anos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Obrigado, doutora. Até a próxima. Tchau, Amanhã eu mando para a obrigada. senhora o link do canal do YouTube, tá bom? Para a senhora Joia. compartilhar. Tá bom? Tá bom. Muito Obrigado, viu? obrigada, José. Tchau, Tchau. tchau.